E sejam bem-vindos a mais um episódio aqui diretamente de Benin. Estamos hoje próximos a pegar um barco, uma embarcação pequena para visitar a vila de Ganvié. Essa que é considerada por muitos a Veneza africana. Obviamente são exageros, mas é interessante a gente mostrar para vocês como vivem as comunidades lacustres, né, neste lago de Nekoku, se eu não me engano. E vou mostrar para vocês as belezas culturais daqui, todas as pessoas, como elas vivem distantes dos centros. E espero que vocês gostem e assistam o vídeo até o final. Bom pessoal, hoje estaremos aqui em Benin para mais um vídeo informativo e cheio de imagens impressionantes. Começaremos com nosso passeio de barco pelas casas flutuantes de Ganvié, vendo como essa população se desenvolveu dentro de um dos grandes lagos do país. Depois voltaremos a Cotonou para mostrar essa grande metrópole e também falar sobre a possibilidade de muitos de nós brasileiros podermos pedir a cidadania do país. Um fato extremamente curioso, então fique até o final. A vila de Ganvié está localizada no lago de Nakué e as estimativas indicam que a sua população varia de 20 até 50 mil pessoas, se considerarmos que ela tem se expandido com novas casas flutuantes sendo construídas com frequência todos os anos. Por conta dessa área tão ampla e de difícil acesso rápido para as pessoas que vêm das grandes cidades, muitos dos serviços básicos também estão aqui em estruturas flutuantes. Nós vemos escolas, igrejas, hospitais, restaurantes, bares, hotéis, tudo para que quem vive aqui possa fazer as suas tarefas cotidianas sem sair daqui. Segundo os historiadores, a vila aquática foi criada entre o século XVI e XVII, portanto, há mais ou menos uns 400 anos, pelo povo Tofinu, uma das etnias do Benin que temia os poderosos guerreiros da etnia Fon, uma das majoritárias do país. Os Fon estavam sequestrando muitos Tofinus para vendê-los aos comerciantes europeus de escravizados, e exatamente se afastar da posição dos seus inimigos seria uma forma de se proteger. Hoje o povo Tofinu ainda vive em partes do oeste africano, seja aqui no Benin, mas também em algumas regiões de Togo e de Gana. Na base da sua economia, temos, obviamente, a pesca, já que tradicionalmente sempre viveram perto de rios, lagos e mares, por considerarem a água algo sagrado e que os aproxima dos espíritos importantes dentro das suas crenças. Exatamente nesse aspecto, os Tofinus se aproveitaram do fato de que os Fons não tinham essa mesma conexão sagrada com a água. Além, é claro, do fato de muitos deles não saber nadar. Por isso, se estabeleceram o mais próximo possível dos meios aquáticos para evitar serem pegos pelos inimigos. Isso não foi apenas essencial para que eles conseguissem escapar os sequestros e a subsequente escravidão, mas também foi fundamental para que eles conseguissem até hoje manter a sua cultura de maneira mais genuína possível. As lendas locais, inclusive, mencionam que os crocodilos ajudaram os moradores a construir a vila, trazendo os materiais necessários para a construção das casas até as regiões mais centrais do lago. E essa é uma vila lacustre que é habitada por cerca de 45 mil pessoas, pelo que o guia estava dizendo. E nós vemos que grande parte dessas pessoas que se deslocou até aqui parece que estavam fugindo da grande tribo dos Fon para se estabelecer aqui numa localidade mais segura, onde supostamente haveria crocodilos, eles estariam protegidos pela água, né? Mas hoje não se tem mais indícios desses animais. A gente vê que se desenvolveu através da pesca, do artesanato, e agora o turismo tem crescido bastante nessa parte. O que é interessante você ver que essas populações vivem praticamente da mesma maneira por centenas de anos. Acho que isso foi estabelecido no século 17 ou 18, não é tão antigo assim, mas mesmo assim é interessante você ver
esse aspecto mais tradicional também, não muito distante de um centro grande que é Cotonou, com mais de 2 milhões de pessoas. Então a gente vê que antes você tinha que vir negociar diretamente com os barqueiros para fazer o passeio. Acho que em outros pontos do lago é possível, mas atualmente você tem um pier exato onde os preços são padronizados, não é nada muito caro, é por volta assim de 8, 10 dólares um passeio de 1h30, 2 horas, o que eu acho que é até que justo. Para a realidade local é muito caro, mas para aquilo que você faz, etc, tá dentro, e é algo muito interessante você ver essas populações locais que vivem da pesca, que vivem do artesanato e que se estabeleceram de maneira tão isolada perto de um centro econômico tão grande, como eu já mostrei para vocês em Cotonou, um centro em crescente desenvolvimento. É sempre positivo estar aqui, espero que vocês gostem das imagens. A vida por aqui é bem simples, pessoal, sendo que os homens geralmente realizam atividades relacionadas à pesca e à construção civil, enquanto as mulheres trabalham mais no campo do comércio de diferentes produtos e também nas tarefas de casa, cuidando principalmente dos filhos. Para que eles possam comprar alguns itens e alimentos mais variados, muitos devem ir para cidades em terra firme. Portanto, nós vemos que também há um sistema de transportes com barcos de madeira próprios todos os dias, levando a população de um lado para o outro. Foi realmente muito interessante observar tudo isso de perto, em uma região do mundo que muitas vezes temos pouca informação disponível aqui no YouTube. E aqui eles estavam me explicando que, similarmente com a vila que eu mostrei para vocês em Brunei, eles têm tudo. Tem igrejas, tem mesquitas, tem hospital, tem bares, tem lojas, tem mercados e até mesmo um hotel, como vocês podem ver aqui atrás de mim. É um pouco inusitado, mas apesar dos preços inflacionados por conta do turismo, você consegue ainda comprar uma cerveja por $1, o que não é nada fora do normal, e você consegue aproveitar um pouco essa vista neste dia tão quente, mas uma experiência muito genuína. Obviamente que o turismo tem crescido, isso interfere, eu sempre deixo claro isso para vocês, mas é sempre válido você ver coisas novas, conversar com o povo, as crianças fazendo batuque, é bem bacana, assim, é um ambiente bastante africano, bastante típico, bem legal. Vale destacar, pessoal, algo que pode parecer óbvio a muitos de vocês, mas que é importante de se lembrar. Aqui não há ruas com carros, apenas canais e pontes e passarelas para que a população possa andar entre os diversos pontos de interesse. Atualmente, Ganvi se tornou um local que atrai muitos turistas, sobretudo franceses, que não só visitam a vila, mas encontram um jeito de se hospedar em uma das casas flutuantes para que possam ter uma experiência mais autêntica. A culinária se baseia essencialmente em peixes pescados no lago e legumes e vegetais plantados aos arredores dessa região. Como estava falando para vocês sobre o povo Tofinu, eles são conhecidos aqui em Benin como os homens das águas e que usam extensas redes bastante detalhadas para capturar peixes e alguns moluscos. Essa técnica funciona bem aqui, já que o lago não é muito profundo e com isso há pouco espaço para que os peixes consigam escapar. Assim como grande parte da população de Benin, aqui também praticam o voodoo e utilizam aqueles fetiches, aqueles objetos sagrados ou mágicos, na visão deles, para se protegerem. Eu falei bastante sobre isso aqui já no vídeo de Togo, mas ao longo deste vídeo também mostrarei mais detalhes dessas práticas religiosas, já que conversei pessoalmente com uma espécie de líder religioso da comunidade local e que me contou várias coisas que eu não sabia sobre essa religião. Turismo, de certa forma, são as paradas estratégicas deles, para a gente ver lojas e bares, etc., onde há comissão. Preferia pegar um barco, ver a vila e ir embora. Sei que, obviamente, você tem que tentar ajudar as pessoas, não é uma realidade fácil, mas acaba sendo um pouco repetitivo demais. Eu sou mais ligado ao aspecto cultural do que ao aspecto econômico das viagens, vocês sabem bem disso. Então,
fica meio assim, mas o turismo tem começado aqui, ainda é algo muito embrionário, ainda é algo muito inicial. E a gente vai tentando mostrar as coisas para as pessoas, para incentivar o turismo no continente africano, ressaltando que não é um lugar fácil de você visitar, principalmente o oeste africano. Se você quer começar a explorar esse continente, comece pelo sul, pela África do Sul, talvez pelo lado oriental, né? Quênia, Tanzânia, países com melhor estrutura, e aí vai galgando sonhos mais altos, mais difíceis, porque não é fácil, é exaustivo. Algumas semanas você já fica cansado e já sente falta de casa mais do que se você estivesse em outros lugares, mas tudo faz parte da experiência e fico feliz de estar aqui mostrando para vocês também. Apesar de vermos algumas casas e restaurantes especificamente preparadas para receber os turistas estrangeiros, para a maioria das pessoas que vive aqui no lago, a presença de não-africanos ainda é algo pouco usual. Alguns, inclusive, não gostavam de ver as câmeras e tantos outros reclamavam ao perceber que estávamos fazendo fotos ou vídeos. De maneira geral, isso se repete com frequência na África, em países pouco turísticos e também em países de governo ditatorial. Apesar da situação política em Benin ser um pouco mais livre do que os seus vizinhos, ainda a liberdade de se filmar em lugares públicos e falar o que quisermos não é completa. Mas é claro que sempre respeitando as pessoas e, na medida do possível, fiz as imagens que consegui para captar essa experiência cultural tão única para que eu pudesse dividi-la aqui com vocês no canal. Bom, e voltamos à terra firme. Infelizmente, sempre na África você tem esse negócio do dinheiro, né? Depois você faz o passeio, você fala que é tanta coisa, e você tem que pagar não sei tanto a mais, e aí você deixa a metade para não ser tratado de idiota. Mas de fato você é tratado de idiota, porque quando você compra alguma coisa, o bilhete do barco, tudo deveria estar incluído. E eles sempre vão achando jeito de colocar alguma coisa a mais, mesmo sendo que você comprou cerveja não sei aonde, tem comissão. Aí o outro velhinho comprou arte e tem comissão. Aí para não sei aonde, tem comissão. Então é muito injusto para aqueles que não são africanos ter que pagar 3, 4, 5 vezes a mais do preço normal. Mas a gente dá o jeito, faz parte da experiência africana. Complicado. Desculpa até o meu palavreado errado, não sou de usar esse tipo de palavra aqui, mas você fica meio nervoso quando isso acontece. Infelizmente a normalidade aqui na África. Depois desse passeio por Ganvi, fui convidado por um amigo a seguir até a casa de seu motorista, que além da profissão também é um dos líderes religiosos das práticas voodoo. Todo começo de ano são realizadas festas nessa tradição religiosa dentro da comunidade, tudo com muita comida e música, e ser um dos convidados é sinal de muito respeito. Chegando por lá, o chefe, esse senhor que aparece à direita aqui no vídeo, me cumprimentou e me levou até o recinto onde ficam expostas as oferendas. De um lado são colocadas as bebidas, tanto alcoólicas quanto águas e sucos, e do outro vemos comida, restos de comida e dinheiro. Todas elas como uma espécie de presentes de agradecimento às diferentes divindades pelas conquistas alcançadas ao longo do ano. Aqui no Benin, 60% da população pratica o voodoo, mas muitas delas praticam o que chamamos de sincretismo religioso, onde há uma mistura das práticas religiosas de diferentes religiões. Por exemplo, temos muitas pessoas que se denominam cristãs e que frequentam igrejas aqui, mas que ao mesmo tempo também praticam alguns rituais voodoos durante a época de janeiro e em outros momentos do ano. O mesmo segue para alguns muçulmanos que também fazem isso. Lembrando que o voodoo do oeste africano é diferente do voodoo haitiano, apesar de tê-lo influenciado de forma bastante grande. Da mesma maneira, o candomblé brasileiro também tem inspiração em vários elementos daqui que chegaram ao Brasil através dos escravizados dessa região. Apesar de roupas coloridas utilizadas por eles muitas vezes, eles não prezam por muito luxo e preferem sempre vestimentas mais simples para realizar os rituais.
Um ponto muito importante é a dança, já que as danças de maneira geral, em um ritmo denso e pesado, são parte essencial de todas as comemorações e ritos que acontecem nessa parte do ano. Aqui eles comem bastante fufu, que já mostrei para vocês no vídeo de Gana, e onde por muito tempo e com muito esforço a mandioca, entre outros alimentos ricos em amidos, são batidos repetidamente para ficarem com uma consistência elástica e serem servidos como acompanhamento de ensopados e guisados de carne, frango e peixe, algo essencial na culinária do oeste africano. Vemos aqui uma atmosfera bastante alegre, com muitas crianças e muita música, onde as famílias de determinado bairro se reúnem, cada uma trazendo um prato ou uma bebida e fazendo a festa o dia todo. Obviamente que esse é um exemplo de uma festa de bairro, algo mais simples do que os grandiosos festivais voodoo nas maiores cidades, mas mesmo assim vemos a fartura, o senso de comunidade e uma ótima hospitalidade que é realmente interessante de se observar presencialmente. Nos grandes festivais temos a presença do Zangbeto, ou também chamado em português de Zambeto, os famosos guardiões voodoo da noite para os povos Ogu. Durante esse período de festas e rituais, o Zangbeto é encarregado de garantir a segurança de toda a comunidade e por isso são reverenciados pelas pessoas como uma espécie de vigilante das ruas e protetor de todos. Originalmente ele era criado com esse traje para assustar o inimigo e vagava pelas ruas tentando identificar os ladrões e criminosos, mantendo assim a lei e a ordem em todos os cantos. A sua vestimenta é feita por fios de feno, algumas vezes tingidos com diversas cores, e segundo a tradição local, quem está lá dentro entra em um estado de transe com os ditos espíritos e por isso consegue detectar as ações e intenções, boas e más, de cada pessoa. Enfim, como podem ver, foi um período de muito contato com a cultura local e que pude interagir de forma muito próxima com as simpáticas comunidades voodoos dessa parte de Benin e que refletem toda a diversidade cultural que se expande por todo o país e também pelos países vizinhos. Eu fico feliz de estar aqui mostrando essa parte da África também para vocês, já que é algo muito distante da realidade de tantos que assistem o canal. Experiência meio maluca de vir aqui nos subúrbios da cidade mais ao norte de Cotonou para um festival meio voodoo que estava acontecendo. Aprendi algumas coisas sobre essa religião que faz parte da cultura beninense e as pessoas muito simpáticas, todos querem tirar foto, realmente algo que vocês estavam pedindo aqui, interação com os locais. Às vezes filmar tudo é difícil para você ter uma experiência autêntica, mas realmente foi muito interessante. As crianças bebendo cerveja, o altar lá que eles fazem com os rituais deles, enfim, é algo bem diferente da minha realidade, mas fico feliz de mostrar aqui para vocês também. Depois de me despedir dos anfitriões e das simpáticas crianças, retornei para Cotonou para mostrar mais um pouco dessa cidade em constante crescimento e desenvolvimento. E nossa primeira parada será na incrível estátua da Amazona beninense. E eu cheguei aqui agora em um dos monumentos mais impressionantes que nós temos em Cotonou. É uma homenagem às Amazonas, assim chamadas as Mulheres Guerreiras, uma estátua de 30 metros, construída, finalizada em 2022, portanto é relativamente nova e busca simbolizar toda a força das mulheres africanas, do espírito das guerreiras africanas, né? É algo muito interessante, acho que quem acompanha o canal lembra de uma estátua muito bonita que nós temos também no Senegal, que é um homem, uma mulher e uma criança, e nesse caso a valorização da figura feminina
feminina no continente africano, muito bonito. Muitas pessoas vêm aqui. Essa é uma avenida muito moderna, onde tem os murais, e também há o porto de Cotonou e tantos outros ministérios, a presidência da República. Então uma região revitalizada, muito bonita, muito limpa, e a gente vê sempre esses contrastes. Eu gosto sempre de mostrar isso para vocês. Nós sabemos que não há lugar perfeito no mundo, mas a África, ela brinca com essa questão dos contrastes, por ter lados tão bonitos e arrumados e lados tão precários, tão empobrecidos e tão esquecidos pelos governantes. É aqui uma curiosidade. Agora vamos ver mais de perto essa beleza dessa estátua. Ó pessoal, como vocês conseguem ver, eu tenho que até usar o modo wide para mostrar a altura e a imponência dessa estátua de 30 metros de altura, obviamente, que tem atraído muitas pessoas nessa região central do Porto, algo muito interessante, e que eu fico aqui muito feliz de mostrar para vocês também, aqui dentro da África, essa valorização genuína das raízes do continente acontecendo, sem muito charlatanismo, mas sim aqueles que vivem as dificuldades diárias do continente e que podem falar sobre o continente melhor do que ninguém. Realmente um lugar lindíssimo de estar aqui, mostrando para vocês de perto. Essa obra, essa escultura, foi desenvolvida pelo chinês Li Xiangkun e representa uma parte do exército antigo de Dahomey, que era composta apenas por guerreiras mulheres. Essas amazonas eram ao mesmo tempo admiradas e temidas pelas suas habilidades e pela força que utilizavam contra os inimigos por quase 200 anos. Mas durante esta nova visita à África, 4 países visitados, posso dizer que o Benin acaba sendo o país mais limpo, acho que dos 4, juntamente com algumas regiões de Lomé e com Gana em algumas regiões de Accra. Inevitavelmente, a Costa do Marfim é o mais sujo, é um dos países que mais me impressionou negativamente pela estrutura sanitária, das coisas que eu vi aqui na África, mas aqui você vê que há o desenvolvimento cada vez mais da tentativa dessa limpeza urbana dentro dos grandes centros, principalmente se nós considerarmos que atualmente é um presidente pouco democrático, mas muito rico, é um dos caras mais ricos do país, o Monsieur Patrice Talon, e ele tem tentado revitalizar grande parte da cidade e tal. A gente vê ainda centros bem precários pelo país, principalmente em Porto Novo, como eu mostrei para vocês, mas há uma tendência de melhora e uma tendência das pessoas quererem manter as coisas limpas, uma mentalidade diferente, algo positivo se nós compararmos com outras regiões em que isso foi completamente negligenciado. Então fica aqui também os parabéns, além do fato que eu esqueci de mencionar que Benin tem o sistema para você fazer o visto dos mais fáceis que eu já vi na minha vida. Foi muito fácil entrar no site do governo, pagar a taxa acho que de $50 e a partir daí 2-3 minutos depois já chegou a confirmação no meu e-mail com um código de barras, com o meu nome. Então isso evita a corrupção, isso incentiva o turismo. Parabéns para o Benin, porque está incentivando as pessoas virem para cá com modernidade, algo que a África tanto precisa. E você consegue ver que a praia aqui é muito bonita também. Não é tão suja quanto em Lomé, é mais limpa. Ainda você vê um pouco de sujeira, mas acho que não deve ser muito diferente das praias brasileiras. Faz muitos anos que eu não vou a praias no Brasil, então eu não sei. Mas é muito bonito você ver no final da tarde, de um sábado, as famílias vindo aqui com seus filhos, querendo ficar perto do mar, receber a brisa. É um país que tem se desenvolvido e as pessoas são simpáticas. Uma família até me parou que queria tirar uma foto. Você vê que há gentileza genuína nesse país, algo que fazia tempo que eu não via no continente africano, principalmente em alguns países em que tudo é uma transação comercial muito vazia, e aqui eu consegui sentir o povo feliz em ver um estrangeiro aqui. Então vou continuar mostrando para vocês tudo.
Outro ponto que me foi alertado por vocês nos comentários dos vídeos anteriores e que merece também destaque é o fato de Benin recentemente, através de seu presidente, que visitou o Brasil, ter dito que o país pretende oferecer cidadania beninense aos brasileiros afrodescendentes. O projeto ainda está em análise no parlamento do país, mas segundo o presidente Talon, na visão dele, todos os brasileiros afrodescendentes são beninenses. Vale lembrar que quase 2 milhões de africanos saíram dessa região em direção às Américas e principalmente ao Brasil, e isso talvez pudesse justificar a fala do presidente. De qualquer maneira, o projeto em discussão em 2024 no Benin define como afrodescendente toda pessoa que em sua genealogia tem um ascendente africano subsaariano que tenha sido deportado do continente no contexto do tráfico negreiro. E isso, obviamente, é extremamente abrangente, já que incluiria dezenas de milhões de brasileiros e outros americanos na atualidade. O contexto diz também que a prova de afrodescendência seria fornecida pelo demandante por meio de qualquer documentação oficial de um teste de DNA realizado por órgãos reconhecidos por Benin ou por qualquer outro meio técnico ou científico. Estou falando aqui praticamente ipsis literis o que os porta-vozes disseram. Um ponto que merece destaque é que esse teste de DNA será um requerimento para todos aqueles que pedirem a cidadania, mesmo para aqueles com pele preta e com um fenótipo que evidencie a afrodescendência. Isso segundo também o porta-voz do governo. Ele ressaltou que isso não será só válido para o Brasil, mas para todos os países que tiveram algum tipo de histórico relacionado à recepção de escravizados durante aqueles quase 4 séculos. Mas eles destacam o Brasil, já que os vínculos históricos entre as duas nações são mais do que comprovados. Obviamente que sendo a África um continente multiétnico, multilinguístico e multicultural, nem todos os afrodescendentes vivendo hoje nas Américas e vivendo principalmente no Brasil são beninenses. Mas as falas do presidente e dos seus ministros, dos seus porta-vozes, são parte da ideologia do panafricanismo, que prega a unidade do continente africano e do povo negro para vencer o subdesenvolvimento social causados pelo colonialismo. Do aspecto político, turístico e até mesmo econômico, não há, por enquanto, vantagens em ser um cidadão de Benin, já que o passaporte brasileiro é muito mais forte e mais amplamente aceito ao redor do mundo do que os passaportes de países africanos. Mas como também não traria nenhuma desvantagem, eu gostaria de saber de vocês que são afrodescendentes se vocês pediriam a sua cidadania no Benin, uma vez que essa lei seja aprovada. Gostaria mesmo de saber a sua opinião sobre esse tema tão peculiar e interessante. Então, após tantas informações e uma viagem tão rica culturalmente, finalizamos, por hora, mais uma série africana. Lembrando que em breve estaremos aqui novamente para visitar outras regiões e outras partes deste continente tão único. Até lá, eu espero que vocês continuem acompanhando o canal, assistindo aos vídeos e deixando seus comentários e likes. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.